Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar o estudo do sistema genital feminino. Nessa aula, nós vamos falar sobre vagina, vestíbulo da vagina, genitália externa e mamas. Vamos começar com a vagina. A vagina é um canal que se estende desde a cérvix até o vestíbulo da vagina. Ela possui paredes que podem se dilatar o quanto for necessário no momento do parto. O limite para a dilatação das paredes da vagina vai ser a pelve óssea, que nós estudamos bem na Anato 1, ok? Ela tem início no final da cérvix. Então, a gente viu na aula passada a projeção vaginal da cérvix, formando com a parede da vagina aquela depressão chamada de fórnix vaginal. O fórnix vaginal está presente em ruminantes, éguas e carnívoros, cadelas e gatas. As porcas não apresentam o fórnix vaginal porque elas não têm a projeção vaginal da cérvix. Lembrem-se que a gente comentou que o fórnix vaginal atrapalha a passagem da pipeta de inseminação artificial, porque você pode bater com a pipeta nesse fórnix. Você precisa acertar este ósseo, que é o ósseo uterino externo, passar a pipeta pela cérvix e depositar o sêmen no corpo do útero, tá? Pessoal, na monta natural, a deposição do sêmen é feita na vagina, para ruminantes, para égua e para carnívoros, porque o pênis do macho não consegue chegar aqui no ósseo externo do útero e ultrapassar a cérvix. Somente na porca, justamente por não possuir essa projeção vaginal da cérvix, é que na monta natural a deposição do sêmen é feita lá no corpo do útero, tá? Nas outras espécies todas, a monta natural deposita o sêmen aqui na vagina. Porém, numa inseminação artificial, você quer garantir, né? Você precisa de uma certeza maior de que o sêmen foi depositado no útero. Então, você vai colocar ele aqui no corpo do útero e, para isso, você precisa passar pela cérvix. Então, toma cuidado para não bater aqui no fórnix vaginal, ok? Como eu disse, as paredes da vagina podem se dilatar o tanto que for necessário para o filhote passar no momento do parto. Por isso, as paredes da vagina apresentam rugas, tá? São várias dobras de mucosa chamadas de rugas vaginais. Olha, veja, isso tudo aqui, tá? Para que quando a vagina dilate no momento do parto, a mucosa possa acompanhar essa dilatação e não romper, tá? Muito cuidado, pessoal, que eu vejo os alunos confundirem muito as rugas vaginais com as pregas longitudinais da cérvix da égua. Vou voltar lá na cérvix da égua, só para vocês lembrarem. Aqui, ó. Então, essas aqui são pregas longitudinais da cérvix da égua. Lembrem-se de olhar se tem a projeção vaginal. Se tem a projeção vaginal aqui, é porque é cérvix. Vejam que as rugas vaginais, no final, não vai ter, ó, não tem aquela projeção, porque aqui já acabou a cérvix, né? Ó, tá vendo? No final, acabou, ok? Já vai emendar com o vestíbulo da vagina. Muito bem. Agora vamos para o vestíbulo da vagina. Lembrem-se que eu falei para vocês na aula de respiratório que vestíbulo significa entrada. Então, toda esta área aqui, olha, é o vestíbulo da vagina. Em algumas espécies, como os carnívoros, a vagina é separada do vestíbulo por uma musculatura circular, que é um esfíncter, tá? Em outras espécies, é possível ver um resquício do ímen, como é o caso aqui da vaca. Acho que eu tenho uma imagem. Olha aqui, ó, um resquício de ímen, separando vagina do vestíbulo da vagina. Então, o vestíbulo da vagina é toda esta região de entrada, né, antes aqui da vagina. O que nós vamos observar na região do vestíbulo da vagina? Tem uma área, esta área aqui, ó, esta área, que aqui aumentou, esta imagem aumentou esta área, tá? Então, esta área aqui é onde se abre o ósseo externo da uretra, que a gente estudou na aula de sistema urinário. Então, esta área aqui, pessoal, é chamado de meato urinário. É o número 15 desse desenho, ó. Toda esta área é o meato urinário, ok?
Então, no meato urinário se abre o ósseo uretral externo, que é a abertura externa da uretra, por onde a urina vai alcançar o exterior, vai sair, tá? Todas as espécies, então, possuem o meato urinário e o ósseo uretral externo, mas existem algumas particularidades que eu vou falar para vocês. Bom, uma outra estrutura presente aqui no vestíbulo da vagina de todas as espécies são as glândulas vestibulares. Glândulas vestibulares porque estão no vestíbulo da vagina. Elas ficam espalhadas na submucosa desta região. Porém, tem duas aqui, que é um concentrado de glândulas, olha, que se abrem a cada lado do ósseo externo da uretra, tá vendo? Aqui, número 11. Então, aqui ela tá aqui, ó, esse buraquinho de cá. Do lado de cá não tô vendo não, mas tá aqui, ó, tá? Então, aqui são as glândulas vestibulares maiores, e esse é o ósseo delas. Então, dá pra ver na prática a abertura das glândulas vestibulares maiores. Agora, as glândulas vestibulares menores ficam espalhadas nesta região aqui. Então, aí tem várias aberturazinhas, não dá pra gente ver. O que essas glândulas fazem? Elas secretam um muco que vai lubrificar esta região, também facilita no momento do parto. E o pH desse muco protege essa região contra infecções, contra a proliferação bacteriana, tá? Então, as glândulas vestibulares, essas são as maiores, essa aqui não vai dar para ver, mas tá aqui e aqui, né? E as menores, que ficam espalhadas aqui, secretam um muco que tem função de manter ali um pH adequado para não haver proliferação microbiana e também lubrificam a região e facilitam o momento do parto, ok? Muito bem. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui as outras imagens, ó. Então, aqui tem o ímen, né, um resquício de ímen presente na mulher, na verdade. Esse daqui é de uma vaca, então só um resquício. Aqui eu tenho a vagina e aqui o vestíbulo da vagina. Essa região toda é o meato urinário, esta abertura é o ósseo uretral externo. E aqui é a abertura das glândulas vestibulares maiores. Tem de cá e tem de cá também, mas não tá muito legal de ver. Por aqui assim, ó, tá? Muito bem. O meato urinário dos carnívoros apresenta uma elevação chamada de tubérculo uretral. Tá vendo que o ósseo uretral externo, olha, esse daqui é de uma cadela e esse é o da leoa, ó. O ósseo uretral externo está em cima de uma elevação bem alta mesmo. Então, essa elevação é chamada de tubérculo uretral. Esse tubérculo, gente, dificulta muito a passagem de catéter vesical. O que é um catéter vesical? É tipo uma sondazinha que você vai passar aqui no ósseo uretral externo para coletar a urina, tá? Então, o tubérculo uretral dos carnívoros atrapalha a cateterização vesical, que é quando você quer coletar urina por catéter. Então, é muito difícil passar aí a sonda, o catéter em carnívoros, ok? Então, tá aí. Tubérculo uretral. Uma outra estrutura que atrapalha muito a cateterização vesical, eu já comentei com vocês na aula de sistema urinário, é o divertículo suburetral encontrado na vaca e na porca. Veja bem, gente, são estruturas do sistema urinário, tá? Porém, como se abrem no vestíbulo da vagina, eu trouxe novamente. Então, vamos ver aqui, ó. Então, essa é uma vista longitudinal, né? Fez um corte longitudinal. Aqui é o vestíbulo da vagina, tá? Aqui é a vagina. Aqui, veja, é o útero, ó, com cérvix, corpo do útero e cornos uterinos. Que espécie que seria esse daqui? Vaca, né? Porque, olha, o ruminante, né? Porque, olha o formato do corno uterino, ó, espiralado. Muito bem. Poderia ser vaca ou porca, no caso aqui é de uma vaca. A porca também tem o divertículo suburetral, tá? Então, observem que a abertura aqui no vestíbulo da vagina vai dar acesso tanto à uretra, ó,
quanto ventralmente vem para o divertículo suburetral, que não dá em lugar nenhum. Então, na hora de passar o catéter vesical, você tem que direcionar esse catéter dorsalmente, para que ele chegue na vesícula urinária e aí você consiga coletar a urina. Se ele bater no divertículo, você não vai conseguir coletar a urina e pode machucar o animal. Então, aqui, olha, foi aberto um pouquinho aqui, tá? Teve que abrir aqui para poder ver as duas aberturas. Então, esta abertura dorsal aqui, dessa seta mais grossa, é o ósseo uretral externo, que dá acesso à uretra e à vesícula urinária. Esta abertura, esse ósseo que está ventral aqui embaixo, é o divertículo suburetral, que não vai para lugar nenhum. Então, na hora de passar o catéter, tem que dirigir ele dorsalmente. Vaca e porca somente. Muito bem. Agora chegamos na vulva, que já faz parte da genitália externa, tá? Então, a genitália externa dos mamíferos domésticos é formada pela vulva e pelo clitóris. A vulva apresenta 2 lábios vulvares, um esquerdo e um direito, 2 comissuras vulvares, comissura vulvar dorsal e comissura vulvar ventral. Aqui é o ânus, tá? Então, de novo, lábios vulvares, comissura vulvar dorsal, comissura vulvar ventral. Então, esse daqui é o da vaca, da égua, da porca e da cadela. Então, aqui, ó, da porca. Lábio vulvar esquerdo, lábio vulvar direito, comissura vulvar dorsal, comissura vulvar ventral. Observem o formato das comissuras vulvares ventrais. É mais pontiagudo nos ruminantes, suínos e carnívoros, e é mais arredondado na égua, tá? Gente, lá no laboratório a gente tem peças de ovelhas, né? A vulva da ovelha é muito parecida com a da cadela. Muito, muito mesmo. Eu não consegui achar fotos boas na internet para mostrar para vocês, mas é bem parecida, tá? A vulva da gata também não consegui achar imagens boas, mas a vulva da gata é mais arredondada, assim como a da égua, mas é bem pequenininha. Ela não tem essa projeção dos lábios vulvares, tá? Muito bem. Então, aqui nós temos... Aqui tá mostrando, gente, é de porca, ó. Tá mostrando desde o vestíbulo da vagina, tá vendo? Olha que tem um músculo esfíncter aqui, olha, separando vagina de vestíbulo da vagina. Aqui é o meato urinário com o ósseo uretral externo. Aí as glândulas vestibulares ficam distribuídas aqui na submucosa do vestíbulo da vagina. Aqui eu tenho os lábios vulvares, eles estão abertos na comissura vulvar dorsal, tá vendo? Então, lábio vulvar esquerdo e direito, comissura vulvar dorsal aberta, comissura vulvar ventral. Observem que próximo à comissura vulvar ventral, nós observamos o clitóris. O clitóris é o órgão erétil da fêmea, é homólogo ao pênis do macho. Externamente, ele aparece só essa ponta bem pequenininha, mas ele tem um corpo que fica interno. Naquelas imagens seccionadas, naqueles esquemas seccionados no plano mediano, dá para ver, tá? Vou ver se eu acho um aqui para mostrar para vocês. Vejam essa imagem aqui da porca, tá vendo? Olha, esse daqui é o corpo do clitóris. Então, externamente, ele aparece bem pequenininho, só aquela pontinha, mas ele tem um corpo interno que é altamente inervado, ok? Muito bem. Aqui nós observamos a vulva de uma égua, tá? Então, os lábios vulvares esquerdo e direito, comissura vulvar dorsal, comissura vulvar ventral. E vejam o tamanho do clitóris da égua. O clitóris da égua é muito desenvolvido e ele fica dentro de uma fossa, tá vendo? Fossa clitoriana e o clitóris da égua aqui, bem grande. E por fim, gente, pra gente finalizar aí, vamos falar sobre as mamas. Lembrando que as mamas fazem parte do sistema tegumentar, então elas não fazem parte do sistema genital feminino, elas fazem parte do sistema tegumentar, elas são glândulas da pele. Porém, a gente estuda elas aqui devido à função de alimentar o filhote, tá? Então, pessoal, toda mama é formada pelo corpo da glândula e pela papila. Então, tudo isso daqui é o corpo da glândula. É onde nós encontramos o tecido glandular, o tecido que vai produzir e secretar o leite.
E a papila é somente um caminho, um canal, que depois esse leite vai percorrer até o exterior, tá? Então, toda mama é formada por corpo e papila. Em muitas espécies, a gente não consegue ver o corpo da mama, a não ser que o animal esteja amamentando, como é o caso, por exemplo, de uma gata. Você não vê o corpo da mama, você só vê a papila. E ela é bem pequena, né? Agora, quando o animal está amamentando, o corpo se torna evidente, porque aí aquela glândula está produzindo leite, está cheio de leite ali, então ele fica maior, né? Ele fica cheio, ok? Mas toda mama tem. Agora, pode acontecer, gente, de existirem papilas supranumerárias. Então, nem toda papila, se ela for supranumerária, ela vai ter um corpo de glândula. Às vezes aparece, por exemplo, para esse corpo de glândula, aparece esta papila e uma outra papila pequenininha aqui, que pode ou não ser funcional, tá? Muito bem. Bom, então vamos falar da estrutura da mama, pessoal. A mama apresenta o corpo da glândula, como nós falamos, o corpo mamário, e nesse corpo mamário nós observamos dois tipos de tecido, o estroma e o parênquima. O parênquima é o tecido secretor, é aquele que produz o leite. O estroma é o tecido de sustentação, formado por tecido conjuntivo, tecido adiposo e tecido linfático, tá? No parênquima, que é o tecido secretor, nós observamos os alvéolos. São estruturas microscópicas, não dá para a gente ver. Esses alvéolos são envolvidos por capilares sanguíneos. É a partir da filtração do sangue que o leite será produzido aqui dentro. Aí o leite alcança os ductos lactíferos. Esses ductos lactíferos vão se abrir dentro desta grande cavidade que é o seio lactífero. Então, esses buraquinhos que a gente vê aqui assim, ó, tá vendo? Esse monte de buraquinho que a gente vê ali, são os ductos lactíferos chegando no seio lactífero, tá? Então, o seio lactífero é uma grande cavidade dentro das mamas. Então, vamos de novo, ó. A mama é formada pelo corpo mamário, ou corpo da glândula, que apresenta dois tipos de tecido, parênquima e estroma. O parênquima é o tecido secretor que tem alvéolos e ductos lactíferos. O estroma é o tecido de sustentação, tecido conjuntivo, adiposo e linfático. Aí os ductos lactíferos chegam até o seio lactífero, que é essa cavidade no interior da mama. O seio lactífero, por sua vez, é dividido em duas partes. Cisterna da glândula, que é essa cavidade que fica dentro do corpo da mama, e cisterna da papila, que é essa cavidade que fica dentro da papila. Vocês estão lendo aqui seio e eu estou falando cisterna, né? É porque o termo cisterna é mais usado. Seio lactífero é todo esse espaço, dividido em cisterna da glândula e cisterna da papila. Inclusive, já veio isso na institucional também várias vezes, tá? Então, numa imagem mais aproximada aqui, eu tenho o corpo da glândula com parênquima e estroma, tenho o seio lactífero com a porção glandular, que é a cisterna da glândula, e a porção dentro da papila, que é a cisterna da papila, tá? Aí, gente, antes de passar aqui para o ducto papilar, vamos falar sobre essas duas cores que vocês estão vendo nessa imagem aqui. Isso é para mostrar que as mamas são independentes, tá vendo? Então, isso daqui é de uma vaca. A vaca tem 4 mamas, a gente vai falar daqui a pouco. E cada quarto é independente um do outro. Então, isso mostra que, vamos supor, se tiver uma mastite acontecendo neste quarto, tá? Você precisa colocar o medicamento nesta papila. Se tiver também neste quarto, você vai colocar nesta papila e nesta papila, porque não passa de um para o outro, tá? A contaminação pode acontecer, mas não aqui por dentro. Muito bem. Voltando aqui então. Então, pessoal, de novo, tá? O parênquima produziu o leite, esse leite vai chegar por ductos lactíferos até o seio lactífero, que por sua vez apresenta cisterna da glândula e cisterna da papila.
Aí, como que esse leite vai sair? Ele vai sair pelo ducto papilar, que é uma aberturazinha que tem na extremidade da papila. Esse ducto apresenta um músculo liso circular aqui em volta, que é o músculo esfíncter da papila. Por que tem um músculo esfíncter no ducto papilar, pessoal? Por quê? Todo mundo está pensando, para manter fechado o ducto papilar. Ok, por que eu quero manter o ducto papilar fechado? Por dois motivos. Para o leite não ficar pingando e para evitar infecções ascendentes. Tanto é que animais que apresentam uma abertura muito grande do ducto papilar tendem a apresentar quadros de mastite, porque as bactérias costumam, né, elas conseguem chegar com facilidade aqui dentro, ok? Então, não é interessante que o animal tenha um ducto papilar muito aberto, mas muito fechado também não é interessante porque pode obstruir, ok? São parâmetros aí olhados na área de reprodução. Então, aqui bem de perto, olha, essa é a cisterna da papila e aqui o ducto papilar, que vai ter o músculo esfíncter da papila aqui em volta. E a abertura é o ósteo da papila. Esse daqui é de uma vaca, percebam que tem apenas um ducto papilar. Esse é de uma égua, percebam que tem dois ductos papilares. Então, na extremidade da papila vão ter dois ósteos. Então, eu fiz um esqueminha para vocês entenderem. Pessoal, antes do esqueminha, olha só, vamos lá, vamos entender aqui a seguinte situação. Vamos supor que você vai aplicar a pomada e o medicamento, um antibiótico para tratar uma mastite. Qual que é o caminho? Desde externo até interno, vamos lá. Primeira estrutura que ela vai atravessar é o ósteo papilar. Do ósteo papilar, o medicamento vai subir pelo ducto papilar. Aí ele vai alcançar a cisterna da papila, depois a cisterna da glândula e, por fim, os ductos lactíferos que estão dentro do parênquima da glândula, ok? Muito bem. Então, voltando. Cada espécie possui números específicos de ósteos papilares. Como vocês acabaram de ver, os ruminantes possuem apenas um, a égua possui dois. Então, eu fiz um esqueminha, fiz um desenho, ó. Então, se eu pegar aqui a papila e virar para vocês aqui, para a gente ver o número de ductos, é assim que a gente vai ver. Então, o ruminante apenas um ósteo papilar em cada papila, a égua dois ósteos, a porca de 2 a 3 ósteos e os carnívoros de 5 a 20 ósteos. Então, quando a gente pega uma papila de carnívoro para olhar, parece uma peneira de tanto buraquinho que tem, tá? De 5 a 20 ósteos. Eu já li em alguns locais falando até 22 ósteos, ok? Muito bem. Aqui é só para ilustrar o úbere de uma ovelha. Esse aqui está cheio de leite, esse daqui foi após a amamentação. Por que está murcho aqui? Porque é a região do seio lactífero. Aqui é corpo da glândula, mas aqui é a região de seio lactífero. Então, como já esvaziou, ele ficou murchinho assim, tá? Muito bem. Vamos falar sobre localização e número de mamas. Pessoal, carnívoros e suínos têm as mamas distribuídas nas regiões torácica, abdominal e inguinal. A cadela normalmente apresenta 5 pares de mamas. Pode ser 4 pares, mas normalmente são 5 pares. A gata apresenta 4 pares, podendo apresentar 5 pares. Porca de 6 a 7 pares. Aqui existe uma diferença. Na cadela e na gata, as mamas de um antímero e outro antímero são alinhadas. Na porca, elas são intercaladas. Isso facilita a amamentação do número de leitões que a porca costuma ter, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui de uma cadela. Eu vou mostrar primeiro. Então, olha aqui, ó. Então, aqui no caso de um carnívoro, né? Podemos ter de 4 a 5 pares. E elas são alinhadas um antímero com o outro. Na porca, elas normalmente são desencontradas. Então, se, por exemplo, nesse antímero essa mama está aqui, no outro antímero ela vai estar aqui entre essas duas, ok? Então, a porca possui aí de 6 a 7 pares.
Pequeno ruminante, grande ruminante e égua possuem as mamas agrupadas na região inguinal. Então, região púbica. Então, esse conjunto de mamas agrupadas na região púbica é chamado de úbere. Então, eu coloquei aqui, ó, úbere. É um conjunto de mamas na região púbica. A vaca tem 4 mamas agrupadas na região púbica. Os pequenos ruminantes e a égua têm apenas 2, uma de cada lado. Então, veja, isso daqui é de uma cabra, né? Uma de cada lado. De uma égua também, uma de cada lado. E na vaca, 2 de cada lado. Então, aqui totalizam 4 mamas. Então, a imagem que eu falei para vocês é essa imagem aqui das mamas de uma cadela. Então, os carnívoros têm de 4 a 5 pares, podendo apresentar aí papilas supranumerárias, tá? É normal, não é que é normal, é comum acontecer papilas supranumerárias em carnívoros. Mas o normal é isso daqui. Então, vamos ver, ó. Então, a cadela possui 2 pares torácicas. Então, essas aqui são as mamas torácicas craniais, torácicas caudais. 2 pares abdominais, então, abdominais craniais, abdominais caudais. E 1 par de mamas inguinais. Quando ela apresenta, por exemplo, uma gata, só 4 pares, vai ser assim, ó, não vai possuir esse par aqui. Então, esse par vai chamar mamas torácicas, só torácicas, mamas abdominais craniais, abdominais caudais e inguinais, tá? Bom, aí eu quero mostrar para vocês aqui a drenagem linfática dessas mamas, porque isso é muito importante nos casos de neoplasias mamárias. Observem que as 3 primeiras mamas, os 3 primeiros pares, drenam para o linfonodo axilar. Então, a linfa das mamas torácicas, craniais e caudais, e das abdominais craniais vem para o linfonodo axilar. Já a linfa das mamas abdominais caudais e inguinais drena para o linfonodo inguinal superficial, ok? Porém, existe uma comunicação linfática entre essas cadeias. Esta comunicação, ela é variável, ela pode estar presente em um animal e ausente em outro animal, ok? Pode acontecer, mas você não vai saber se ela está presente ou não. Além disso, pode acontecer o seguinte também. Essa mama abdominal cranial pode drenar junto com essas daqui para o linfonodo inguinal superficial. Isso pode acontecer, tá? Você também não vai saber. E essa mama abdominal caudal pode drenar para o linfonodo axilar, junto com essas 3 primeiras. Você também não vai saber. Então, o que acontece, pessoal? Quando aparece um caso de neoplasia mamária em cadela, normalmente o recomendado é tirar a cadeia toda, a não ser que aquela neoplasia esteja muito no começo e seja nas mamas ou mais craniais ou nas mais caudais. Aí, se ela estiver muito no começo, for um nódulozinho muito pequeno, alguns veterinários retiram apenas aquela mama. Mas a chance de ter células neoplásicas na mama daquela cadeia, nas mamas daquela cadeia, é muito alta, tá? Então, normalmente faz a retirada daquela cadeia. Então, vamos supor que deu uma neoplasia nesta mama. Normalmente, você vai fazer a retirada desta cadeia aqui, ó, certo? Se deu uma neoplasia nesta mama inguinal, você vai fazer a retirada desta cadeia aqui, ok? Agora, se a neoplasia for em uma dessas mamas aqui, olha, você não sabe se está drenando para cá ou para cá. Outra coisa, dependendo ali do estágio, como existe essa comunicação linfática, pode já ter passado de uma cadeia para outra. Então, pessoal, a partir ali do estágio 2, estágio 3, então nem se fala, a gente retira a cadeia toda de mamas, ok? Nas gatas, pessoal, sempre a gente retira a cadeia toda, porque normalmente as neoplasias mamárias em gatas são malignas. Então, o recomendado é retirar toda a cadeia, ok? Então, em cadelas você vai avaliar, mas devido a essa comunicação linfática, é bem provável que as outras mamas já apresentem células neoplásicas e aquele animal vai apresentar recidivas. Então, o interessante é retirar a cadeia toda, a não ser que seja uma neoplasia muito pequena. E nas gatas, de praxe, já retira a cadeia toda, tá bem?
Agora, deixa eu contar uma outra coisa para vocês que eu li recentemente. Já foi relatado comunicação entre as mamas inguinais de um antímero e outro. Então, se for um estágio muito avançado de uma neoplasia em mama inguinal, pode ser que você tenha que retirar do outro lado também, tá bem? Fora isso, é só as cadeias, os antímeros são independentes. Muito bem. Vamos falar sobre o úbere, então. Então, pessoal, como eu disse, o úbere é formado por um conjunto de mamas agrupados na região púbica. A vaca apresenta 4 mamas agrupadas, sendo 2 do antímero direito, 2 do antímero esquerdo. E aí ficam 2 craniais e 2 caudais, né? E pequenos ruminantes e égua apresentam apenas 2 mamas, uma no antímero direito, uma no antímero esquerdo. O sulco que separa os antímeros, então, separa as mamas do antímero esquerdo das mamas do antímero direito, é chamado de sulco intermamário e está presente em todas as espécies, mesmo aquelas que não têm úbere, né? Porque é uma linha no plano mediano separando as mamas do antímero direito e esquerdo. Já o sulco transverso está presente na vaca. É aquele que separa as mamas craniais das mamas caudais. Como a égua e o pequeno ruminante não têm 4 mamas, né, agrupadas ali, ele só tem uma para cada antímero, não vai ter sulco transverso, vejam. Não tem sulco transverso, porque só tem uma mama em cada antímero. Aqui, como tem 2 mamas em cada antímero, a separação das mamas craniais das caudais é feito pelo sulco transverso. Só na vaca. Esse sulco intermamário tem em todos. Bom, vamos falar sobre vascularização das mamas, tá? Vasos sanguíneos e linfáticos. Então, pessoal, é o seguinte, a irrigação da mama é feita principalmente pela artéria pudenda externa. A artéria pudenda externa é um ramo da ilíaca externa que a gente estudou na Nato 1. Então, a artéria pudenda externa chega até a base do úbere e ramifica em artéria mamária caudal e artéria mamária cranial, ok? O úbere também recebe irrigação de outras 2 artérias. A artéria epigástrica caudal superficial, aqui só está mostrando a veia, mas tem a artéria. Essa artéria epigástrica caudal superficial vem da artéria epigástrica cranial superficial, que a gente estudou na Nato 1. Lembra? Tem assim, ó, artéria torácica interna, passou o diafragma, vira artéria epigástrica cranial superficial. Logo em seguida, ela vira artéria epigástrica caudal superficial. Tá? Aqui só está representado veia, gente, mas tem a artéria juntinho aqui. Então, as partes mais craniais das mamas aqui do úbere recebem irrigação desta artéria epigástrica caudal superficial também. E a outra artéria é a artéria pudenda interna, que vai irrigar as porções caudais do úbere. Então, são 3 artérias. Pudenda externa, que vai irrigar o úbere todo. Epigástrica caudal superficial, que irriga a porção cranial do úbere. Pudenda interna, que irriga a porção caudal do úbere, ok? Mesma coisa para as veias. Drenagem venosa. Veia pudenda externa, que vai drenar aqui todo o úbere e jogar o sangue na veia ilíaca externa, que vai, por fim, chegar na veia cava caudal. Veia pudenda interna, que vai drenar a porção caudal do úbere. Elas vêm aqui, tanto a veia quanto a artéria, das ilíacas internas, tá? E veia epigástrica caudal superficial, que depois vira epigástrica cranial superficial, passa o diafragma e vira torácica interna, ok? Que desemboca lá na cava cranial. Muito bem, pessoal. Esta veia epigástrica caudal superficial aqui também é chamada de veia do leite. E ela pode ser utilizada para coleta de sangue, né, punção venosa e aplicação de medicamentos, tá?
Quando esta veia penetra, que entra, passa o diafragma, esta depressão dá para a gente sentir no animal, dá para palpar. Esta depressão é chamada de cisterna do leite, é a região por onde essa veia volta para dentro da cavidade torácica, ok? Aqui tem uma foto aproximada. Então, artéria e veia pudenda externa e aqui artéria e veia pudenda interna. A artéria não está mostrando, mas está junto. E essa daqui é a artéria e veia epigástrica caudal superficial. Muito bem. A drenagem linfática do úbere é feita para o linfonodo inguinal superficial, que também é conhecido como linfonodo mamário. Lembra que lá na cadela também tem ele, tá? Nos animais que não tem úbere, ó, tem o linfonodo inguinal superficial, que é o linfonodo mamário. Lembra que ele é palpável. E aí, gente, o que acontece? No úbere, ele fica nessa porção dorso caudal do úbere, tá vendo? Então, para você palpá-lo, você vai sentir nesta região aqui, ó. Aqui, ó, ele vai estar aqui. Porção dorsal e caudal do úbere. Se ele estiver aumentado de tamanho, você tem um indicativo aí de uma mastite, ok? Ah, pessoal, esse anel venoso formado ao redor da papila é importante, por exemplo, em pequenos animais, quando você vai, enfim, não em pequenos, em qualquer animal, quando você vai fazer aqui uma excisão de papila. Vamos supor que é uma papila supranumerária. Se você for fazer a excisão da papila, você tem que tomar cuidado com o anel venoso aqui, tá? Tem que ligar esses vasos aqui. Muito bem, para não dar hemorragia. E por fim, para a gente finalizar, vamos falar sobre a sustentação do úbere, que é algo de extrema importância na área de reprodução, porque não adianta nada a vaca produzir ali 40 litros de leite por dia e o úbere dela cair e arrastar no chão, né? Então, esse aparelho de sustentação do úbere, chamado de aparelho suspensório, é um dos parâmetros avaliados para as fêmeas reprodutoras, tá? Então, esse aparelho suspensório é formado por um conjunto de lâminas de tecido conjuntivo que vão sustentar o úbere. Então, vamos lá. O primeiro conjunto, pessoal, parte do tendão pré-púbico. É um tendão que tem naquela porção mais cranial do osso púbico, tá? Ele faz a fixação, né, a inserção dos músculos abdominais. Então, o reto do abdômen, por exemplo, se insere nele, ok? Então, esse tendão pré-púbico vai descer e vai se abrir envolvendo o úbere lateralmente. Portanto, ele vai formar aqui fora, olha, ele vai dar origem às lâminas suspensoras laterais, que vão abraçar o úbere, ok? Da túnica flava do abdômen, que é aquela túnica formada pelas aponeuroses dos músculos abdominais, parte aqui no meio, ó, no meio, tá vendo? As lâminas suspensoras mediais, são duas. Aqui no desenho não ficou muito bom, mas são duas, tá? Então, de novo, do tendão pré-púbico partem as lâminas suspensoras laterais que abraçam o úbere. As lâminas suspensoras laterais são formadas por tecido conjuntivo bem denso. E na túnica flava do abdômen partem as lâminas suspensoras mediais, que vão passar aqui no plano mediano do úbere. Essas lâminas têm uma natureza mais elástica, ok? Muito bem. Tanto das lâminas suspensoras laterais quanto das mediais, partem septos de tecido conjuntivo que vão penetrar ali no parênquima, vão partir lá, até no meio da glândula, do corpo da glândula, que são as lamelas suspensoras. Por isso que a sustentação vem desde o interior, lá do meio do úbere, e aí consegue sustentar o úbere todo, ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença. Até a nossa próxima aula, que será sobre sistema genital masculino. Um abraço e até a próxima.